falar um pouco hoje, gente, de ciência de dados e transformação no governo. Vou fazer uma apresentaçãozinha breve aqui. Quem sou eu, então, gente? Meu nome é Luísa, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou formada em administração pública pela Fundação João Pinheiro e também faço uma especialização em estatística hoje na FMG. Eu me considero uma entusiasta de tecnologia e comunidade de inovação. Acho que eu participo de quase todas de mulheres que existem em BH, umas mais ativamente, outras menos. Então, eu me considero uma programadora amadora, porque eu não tenho formação, né, na área, mas gosto bastante, tenho muita prática. Também escrevo amadoramente, depois, eu não coloquei aqui o link, mas eu tenho um blog de poesias e de contos há alguns anos já, agora que eu estou divulgando mais, quem tiver interesse eu divulgo também, chama A Garota da Janela Tudo Junto. E também tenho uma irmã gêmea, que é bem parecida, inclusive se eu passar na rua um dia depois do isolamento social e não cumprimentar vocês, não era eu. Isso é muito importante de falar. Então, vamos lá, gente. Eu até coloquei aqui um resumo da minha apresentação. Qual que é o objetivo de hoje? Vou falar um pouco sobre o poder da ciência de dados no governo, qual que é a importância de análise de dados para as políticas públicas e dar também um pouco do contexto da implementação de evidências dentro do setor público, assim, de políticas públicas baseadas em evidência, como está bem em alta dizer, né? Mas essa análise de dados no setor público ela já acontece há muito tempo e requer alguns desafios, né? E a minha ideia é compartilhar com vocês esse cenário e contar um pouco da análise de dados que eu fiz, de uma das análises que eu fiz para uma política pública específica. O contexto, então, gente, contexto da educação. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, em algum desses andares aqui, no 11º andar desse prédio aqui, desse segundo prédio aqui, na cidade administrativa. Eu estou na educação tem 3 anos. E eu comecei na educação, eu sou formada em administração pública, né, pela Fundação João Pinheiro, e aí depois que você sai da fundação, que é uma fundação de pesquisa, é o órgão de pesquisa oficial de Minas Gerais, depois que você sai dessa graduação em administração pública na escola de governo, você é encaminhado para trabalhar no governo em alguma secretaria do Estado. Eu já fui logo encaminhada para a Secretaria de Educação. Eu não me imaginava, para ser sincera, trabalhar com educação na minha vida, mas acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu profissionalmente. Lá eu fui direcionada para o Núcleo de Gestão da Informação, que trabalhava com dados educacionais. Depois eu fui para a assessoria de inovação, que começou a ficar um pouco mais na área de sistemas. E ano passado fui convidada para ir para a Superintendência de Avaliação Educacional. E esse ano eu assumi a diretoria de avaliação da aprendizagem. O meu trabalho hoje e o da minha equipe é basicamente analisar dados de aprendizagem dos estudantes para melhorar as políticas voltadas para essa área. A gente também analisa alguns indicadores educacionais, como evasão, abandono, distorção em idade séria e tudo mais, com o objetivo de melhorar, atingir 2 objetivos: aumentar a permanência do jovem na escola e garantir o direito dele à aprendizagem, com qualidade, culminando na qualidade educacional da trajetória escolar dele, né? Dentro desse cenário, antes da análise de dados, existe uma coisa muito importante, que é aquilo que direciona toda a atuação do governo, que são as políticas públicas. O que são políticas públicas? Elas são, basicamente, a produção do governo em resposta às propostas e demandas da sociedade. Ou seja, as políticas públicas são aquilo que o governo entrega para a sociedade diante de uma agenda política dele próprio ou de demandas sociais. E aí existe uma diferença entre Estado e governo, né? O Estado
como uma organização permanente, e os governos vão passando, né, de 4 em 4 anos, vão se concretizando dentro do Estado. Qual é o ciclo das políticas públicas, gente? Primeiro, a gente começa aqui, idealmente, né, falando idealmente aqui, pegando de um autor muito famoso da área, né, pública, que é o Januzzi. Ele trabalhou muito tempo com análise de dados, monitoramento e avaliação educacional. Para quem se interessar, ele é um autor que vale muito a pena. Essa apresentação vai estar com vocês também. Toda política pública, né, assim, idealmente, o ciclo dela começa com uma demanda social. Depois, a gente passa para a formação de agenda, ou seja, eu tenho um monte de demandas que estão latentes na sociedade. Eu quero construir uma ponte, eu quero construir uma escola, eu quero implementar um programa de combate à criminalidade, tem todas essas demandas. Diante de todas essas demandas, a gente faz um filtro, e algumas entram na agenda. A agenda é aquilo que o governo vai implementar de fato. Depois, a gente parte para o desenho da política pública ou do programa. Já tenho problema, já sei que vou combater ele. Agora eu vou falar como que eu vou combater ele. Depois, a gente decide mais operacionais quanto ao desenho e o público que a gente vai atender. A gente depois passa para a implementação das ações e depois a análise da mudança. E subsidiando todo esse ciclo das políticas públicas, existem as avaliações e as estatísticas. Elas estão bem no meio aqui do ciclo das políticas públicas. Daí a importância dos dados no governo e na gestão pública, né? Sem dados a gente não consegue orientar a nossa atuação. No fim das contas, o que a gente está olhando é quem ganha, o quê, por que ganha e que diferença faz. Os recursos públicos, eles são limitados e o governo, acho que ele existe principalmente para garantir o bem comum, né? O bem público, garantir que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tenham suas necessidades sociais, econômicas e as mais diversas satisfeitas. E a gente está sempre falando desses ganhos. E que diferença faz? Porque realmente existem várias agendas, várias necessidades, e os tomadores de decisão do governo que direcionam para onde que os recursos públicos vão, né? E os dados, eles vêm justamente para subsidiar essa tomada de decisão, para que ela seja cada vez mais objetiva. Alguns desafios que a gente tem, hoje em dia, é o gasto ineficiente do dinheiro público, como vocês devem saber, né? No Brasil, a gente discute muito isso e não existe nenhuma pessoa que não seja um pouco incomodada com a forma como a gente gasta o nosso dinheiro público. Hoje em dia, de acordo com uma pesquisa do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 2019, o Brasil ele gastou 60 bilhões de reais, ele gasta anualmente 60 bilhões de reais por ano com políticas públicas ineficientes, ou seja, com dinheiro mal alocado, seja com compras ineficientes, com desperdício de dinheiro, com diversas situações. A gente gasta 60 bilhões de reais. Isso é quase 4% do nosso PIB. E esse é um problema posto porque estamos num país assim, continental, 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, e com recursos limitados, a gente não pode se dar ao luxo de gastar esse monte de dinheiro de forma ineficiente. Bom, o que gera algumas coisas, né, que geram essa ineficiência, assim, principalmente voltada à análise de dados. Existe uma assimetria grande de informação. Quem formula geralmente as políticas públicas, quem tem a ideia, não é quem implementa. Então, nessa ponte, a gente tem um monte de assimetria de informações que ficam perdidas no meio do caminho e geram uma política pública não tão aderente às demandas da sociedade como poderia ser. Também existe muito, muito forte, né, o foco em fazer entregas e não na realidade dos usuários. Então, vocês já devem
ter ouvido falar de várias políticas públicas que não atendem de verdade as demandas da sociedade. Um exemplo que eu sempre uso é, por exemplo, a implementação do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que o objetivo era diminuir o déficit habitacional do Brasil, aumentar a quantidade de pessoas que têm uma moradia digna e que têm uma moradia adequada. Só que na implementação dessa política, né, fizeram grandes construções, grandes condomínios, tudo padronizado, sem adequação para o modelo de vida das famílias que foram atendidas. Isso acontece bastante, porque às vezes a pressão pela entrega ela é maior do que a preocupação com a demanda do usuário. Também existe muito ações propostas pela urgência ou pela repetição, que a gente está sempre buscando, às vezes, várias políticas e ações que acontecem, elas sempre aconteceram daquele jeito, e aí você pergunta, por que, fulano, por que isso acontece assim? Sempre aconteceu dessa maneira. E não existe, né, o incentivo à inovação, dado esse cenário de urgência, às vezes ele é muito, muito restrito, né? E eu sempre falo desse dilema da exaustividade versus a tempestividade, que está muito presente na análise de dados, que é, você tem que fazer uma análise de dados lá para subsidiar alguma tomada de decisão de alguma política. Você tem o caminho de fazer uma análise muito boa, uma análise estatística, com vários modelos, com várias coisas, só que aí, quando essa análise ficou pronta, já acabou o tempo dela ser implementada. E aí você perdeu a oportunidade de utilizar essa análise. Então, você ganhou em qualidade, mas perdeu em tempo. E aí, se você perde em tempo, se você ganha em tempo, você perde em qualidade. Então, a gente está sempre nesse dilema. E o governo, né, tem muitos dados e pouco uso. Nesse cenário todo, gente, queria compartilhar com vocês o que eu tenho feito, né, eu e minha equipe, e as pessoas que trabalham comigo, o que a gente tem feito com dados na educação, que é um recortezinho do governo, a educação pública, né? Acho que o nosso principal objetivo hoje é subsidiar a tomada de decisão com base em evidências, com base em dados. Não apenas dados por si só, né, mas informações efetivas. Qual que e agora eu já vou entrar aqui na minha análise, para compartilhar com vocês a análise que eu pude fazer. O primeiro passo acho que para toda análise de dados, né, é o objetivo. Por que você está fazendo essa análise? Por que você está levantando informações a respeito dessa realidade? Em 2019, assim quando eu entrei na Superintendência de Avaliação Educacional, eu fui confrontada com a realidade de selecionar escolas prioritárias para a atuação da secretaria. Ou seja, a gente tem hoje na secretaria, né, no estado de Minas, mais de 3 mil escolas, 3.600 escolas públicas, estaduais, quase 2 milhões de alunos e muitos, muitos professores, né, e vários profissionais de educação. Com isso, a gente precisava de selecionar quais eram as escolas que precisavam de uma atuação mais precisa nossa, precisavam de uma atenção maior. O passo 1, então, foi essa demanda. Chegou para mim esse problema, esse desafio. Selecionar escolas para uma atuação mais próxima da secretaria. O passo 2, que eu já me perguntei, e aí já fui colocando já para a minha equipe e para os meus gestores, seria o porquê. Por que a gente quer atuar de forma mais próxima dessas escolas? Como eu falei com vocês, a gente tem 3 mil escolas em Minas Gerais, 3.600, 2 milhões de estudantes, 47 regionais. A educação é dividida em regionais, porque Minas Gerais é o maior estado do Brasil, né, 853 municípios. Então, a gente precisa se dividir em órgãos menores
exemplo que a gente dê conta de atender. Por quê? Eu coloquei essa demanda. Por que a gente está querendo atender de forma mais específica? E aí a resposta foi, olha, nós sabemos que existe uma desigualdade educacional muito grande no estado de Minas, existem escolas com altos índices de aprendizado, com alto poder aquisitivo das famílias, enquanto outras, elas têm um aprendizado muito ruim, insuficiente, né, para aquilo que a gente precisa, para garantir a qualidade educacional, tem índices socioeconômicos vulneráveis, então a gente precisa separar. Ao invés de dar o mesmo atendimento para todas as escolas, precisaríamos traçar um atendimento específico para as necessidades das escolas que mais estão vulneráveis. Assim. E esse era o objetivo. Então, depois que chegou a demanda e a gente estabeleceu o nosso objetivo, foi a hora do passo 3, que era a hora de fazer acontecer mesmo, fazer a análise de dados. E aí, a pergunta que ficou foi quais são as dimensões que compõem a escola, para além dos índices de aprendizado. Então, a gente já sabe que existem algumas que têm um aprendizado insuficiências que vão nos ajudar a caracterizar a escola. Não pode ser só as escolas do mesmo grupo, mas existem outros contextos socioeconômicos que podem nos ajudar a entender por que esses resultados, por que a escola tem esses resultados. E aí foi que eu fui atrás de outros indicadores socioeconômicos próprios da escola para poder me ajudar a caracterizar essas escolas que estavam com baixo aprendizado. E aí, o INEP, que é o Instituto, né, de Pesquisa Educacional, vinculado ao MEC, ao Ministério da Educação, ele calcula anualmente vários indicadores educacionais capazes de caracterizar as escolas, para além do aprendizado deles, para além dos índices de aprendizado em português e matemática, que é aquilo que a gente mais mensura, né? E aí eu peguei duas dimensões, dois indicadores que trazem uma caracterização muito mais rica das escolas. O primeiro é o contexto socioeconômico, que é mensurado pelo indicador de nível socioeconômico da escola. Nele, a gente consegue, ele é calculado a partir de um questionário aplicado aos estudantes, em que a gente consegue diagnosticar qual é o nível socioeconômico das famílias. Então, quantas televisões tem em casa, qual o nível de instrução dos pais, qual a renda, sabe? Então a gente consegue pegar várias dimensões dos estudantes e aí a gente gera um compilado do nível socioeconômico de todos esses estudantes para cada escola. E aí a gente sabe qual que é o contexto ali numérico, a gente transforma em números o contexto socioeconômico da escola. E o outro é o porte da escola, que é mensurado pelo indicador de complexidade da gestão da escola, que é o ICGE. Isso significa que existem algumas escolas que são mais difíceis de gerir do que outras. Então, uma escola que tem 10 estudantes é muito simples de se gerir do que uma escola. Essa é a ideia desse índice. Ajudar na mensuração de quão complexa é a escola de ser gerida. Dentro desse índice entra número de alunos, número de turnos, número de turmas, então é a dimensão mesmo da escola. O indicador do nível socioeconômico da escola, ele varia de 1 até 5, em que quanto maior o valor, maior é o índice socioeconômico da escola. Quanto maior o número, né, a gente tem uma situação mais privilegiada dos estudantes daquela escola. Ela varia de 1 a 5, e aqui em Minas Gerais, a gente está num valor médio, né? A maior parte das nossas escolas estão no nível 3. E tem um número considerável também de escolas aqui no nível 4, que é médio-alto, né?
e tem pouquíssimas escolas nos níveis mais baixos. E aqui no indicador de complexidade de gestão da escola, a gente também varia de 1 até 6, e no mesmo estilo do outro. Quanto maior o valor, mais difícil é de se gerir aquela escola. Então, aqui em Minas Gerais, como dá para ver, a gente tem escolas muito mais complexas de se gerir, né? A gente tem aqui no nível 4, 5 e 6 a maior parte das escolas. Então, em Minas Gerais, isso significa que em Minas Gerais a gente tem escolas grandes, né? Com muitas turmas, muitos alunos, muitos turnos. Essa é a realidade de Minas Gerais em relação a esses dois índices. Então, eu já tinha o objetivo, já tinha a demanda e já tinha os dados. Eu precisava de combinar esses dois dados de maneira que eles pudessem me gerar as informações de quais eram as escolas mais vulneráveis, mais prioritárias, né? Mais prioritárias. E aí, o passo 4 é, qual ferramenta que eu vou usar? Uma vez que eu já tenho os dados, qual ferramenta que eu vou utilizar? Eu tinha necessidade de, olha, tenho dois indicadores e preciso agrupar as escolas de acordo com a similaridade delas. Qual que é a ferramenta, qual é o método que faz isso para mim? Análise de clusters. Análise de clusters, ela é a ferramenta estatística, né, o método estatístico ideal para poder agrupar indivíduos, elementos com características semelhantes entre si. Então, acho que isso é muito importante, gente. Vocês viram que o caminho que eu percorri até estabelecer qual que ia ser a minha metodologia, né? Então, muitas vezes a gente é tentado a estabelecer a nossa metodologia antes de estabelecer os dados e o objetivo. Eu não recomendo isso porque a metodologia ela tem que te atender e não o seu objetivo tem que atender a metodologia utilizada, né? Então, a análise de clusters, ela iria juntar os meus dados, os indicadores educacionais, com técnicas de machine learning. E eu vou explicar como que é isso. O que é o método de clusterização? A análise de clusters, ou de agrupamentos, né, ela tem como objetivo dividir os elementos de uma amostra de grupos com maior nível de semelhança entre si. Eu tenho vários indivíduos, várias escolas, e eu quero agrupar elas de acordo com as mais eu quero deixar as mais parecidas juntas. E aí, qual foi o método de clusterização que eu utilizei? Eu usei um procedimento hierárquico divisivo, em que eu vou dividindo as escolas de acordo com os níveis de similaridade. Então, primeiro eu separo 2 grupos, depois separo 4, depois separo 6, até chegar nos grupos mais divididos entre si, mais similares entre si. E, para dividir os grupos, eu uso o nível de similaridade entre eles. E aí, para quem é mais na área de estatística, eu coloquei aqui também como que eu defini os níveis de similaridade. Eu usei aquele método de ligação completa, Complete Linkage, que é uma forma de você estabelecer o nível de similaridade entre os seus indivíduos, né? Aqui, gente, tem um GIF que mostra como que é o funcionamento da clusterização. Então, eu vou esperar ele recomeçar aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? Ó, eu tenho vários pontinhos diferentes e aí eu vou agrupando eles de acordo com a similaridade, tá vendo? De acordo com a proximidade dos valores mesmo. Então, aqui eu tenho no eixo Y, por exemplo, o meu índice socioeconômico, no eixo X, eu tenho a complexidade da escola. E aí eu vou agrupando os indivíduos, as escolas que têm mais semelhança entre si, que têm maior semelhança entre as observações. Essa é a parte estatística. Agora, a parte de operacionalizar isso é basicamente
Aplicação no R. Eu utilizei o R, né? Que também foi utilizado, né, pela Thaís. A ideia é aplicar esse método estatístico dentro da análise de dados com o R. O R já tem vários pacotes para análise estatística e é por isso que ele é tão utilizado nesse meio. Para fazer a aplicação desse método, Eu usei, né? Eu já tinha o método de clusterização e aí precisei de utilizar algum pacote do R que me permita fazer essa análise de clusters. E eu utilizei o K-means, que ele é um algoritmo muito famoso de aprendizado de máquina para clusterização, para agrupamento. E ele é um algoritmo não supervisionado, né? Porque a gente não passa para ele previamente a sua análise parâmetros sobre a sua base de dados, então eu não passo informações prévias da minha base de dados para ele, ele vai aprendendo com a minha base de dados. Ele vai analisando a minha base de dados, depois ele roda a clusterização, o agrupamento de uma vez, depois roda outro, ele vai rodando o agrupamento até chegar no melhor agrupamento de escolas. Então, ele vai aprendendo, por isso que é aprendizado de máquina, né? Machine Learning. Ele vai aprendendo com a sua base de dados. E aí, como eu precisava de sair com um número específico de grupos, eu passei para eles, para esse algoritmo, o número de clusters que eu queria. Eu coloquei quantos grupos de escolas eu queria, também coloquei o número de iterações, que iterações é o número de vezes que ele vai rodar o agrupamento, né? Quantas vezes ele vai rodar de novo o agrupamento. Eu coloquei para ele rodar umas 1000 vezes, para garantir que vai estar acurado. Passei para ele o número de clusters igual a 4, eu queria 4 grupos. Eu também estabeleci os centroides de partida, que são as escolas, por exemplo, né? Não, são os pontos dos quais ele vai partir para fazer o agrupamento. Eu pedi para que os pontos de agrupamento fossem os mais distantes entre si, para gerar grupos muito diferentes entre si. Aqui tem também um GIF, era para ser um GIF. Deixa eu ver se está funcionando. Isso. E é basicamente assim que ele funciona, gente. Vocês estão vendo? O R estabelece os centroides de partida. Os centroides são os pontos de partida. E aí eles vão vendo quais indivíduos, quais escolas estão mais próximas desses centroides. E aí, os centroides é que estabelecem os grupos. Então, aqui nesse caso, a gente está com 3 grupos, tá vendo? E aqui do lado é a quantidade de escolas, né? Por exemplo, quantidade de indivíduos em cada grupo. Esses grupos não são equilibrados, não, tá, gente? Pode ter vários grupos, pode ter um grupo com 200 escolas, pode ter um grupo com 50 escolas. Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma coisa equilibrada, talvez não seja o melhor caminho, por exemplo, né? Mas é bom que aí fica uma coisa estatisticamente confiável, né? Não forçar esse equilíbrio entre os grupos. Então, aqui eu coloquei uma telazinha, a tela do meu código. Eu vou disponibilizar o meu código para vocês. Até hoje eu não publiquei ele, não sei porquê, mas eu vou publicar. Eu usei esses pacotes aqui, os principais que eu usei, né? Foi o K-means, foi o pacote de análise de dados, e usei basicamente 2 pacotes. O tidyverse, que ele é um pacote para manipulação de dados, e também o ggplot, para gerar os meus gráficos. E usei também o R Markdown, que é para que a sua análise ela saia em forma de documento, né? Para que ela saia em HTML, em páginas de internet, ou Word. Uma ferramenta muito boa. Enfim, uma vez que eu estabeleci todos, né? Estabeleci todos os métodos e todas as ferramentas, aí eu já parti para a geração da análise. Eu coloquei esses GIFs aí, que são
que são os meus produtos, eles estão rolando aí, são esses os produtos que foram gerados. À esquerda tem o meu código, que eu não me empenhei muito em deixar ele bonitinho, não. Ele saiu dessa maneira do R. E à direita, eu passei, né, transformei em documento de Word, e aí ficou um pouco mais bonitinha a formatação e tudo. Deu uma análise, eu fiz essa metodologia, né, explicando como que eu fiz a análise. Isso é extremamente importante, gente. Eu sempre reforço muito com a minha equipe e com todo mundo, assim. Acho que uma das partes principais do seu legado na organização e do seu legado para a comunidade é a metodologia. Você tem que escrever o passo a passo da sua análise, você tem que deixar esse conhecimento registrado para facilitar o entendimento das pessoas que vão ter contato com a sua análise e também para deixar escrito o registro desse conhecimento, do conhecimento, né? É muito importante. Sem falar que acho que é bom você compartilhar sempre o conhecimento, porque acho que na comunidade alguém pode estar lendo o seu código e fala, nossa, mas por que você fez isso? Talvez você não deveria ter feito isso. Então, melhora, né? Melhora a sua análise, enriquece a sua metodologia. Isso é uma parte muito importante. Eu posso, não está não está na apresentação, mas eu posso mandar a metodologia, essa daqui da direita, que está mais bonitinha para vocês. Ela é exatamente passo a passo. E, enfim, a melhor parte, tudo isso para chegar nesse gráfico. Então, o principal produto da minha análise foi esse gráfico, que parece um mero gráfico, mas ele realmente teve muitos passos para se chegar nele, né? Quem vê pode falar, meu Deus, só esse gráfico? Que foi só isso que gerou e tal? Que simples, né, gente? Mas a gente sabe que existe um longo caminho para ser percorrido. Esse foi o resultado, gente. Eu obtive 4 grupos distintos. E eu vou explicar para vocês como que são esses grupos. O primeiro grupo é o grupo 1, é o laranja, que são as escolas vulneráveis e complexas. Ou seja, são as escolas que têm um nível socioeconômico baixo e elas são muito complexas de serem geridas. Tem muitas turmas, muitos alunos, muitos turnos. Então, é o grupo, assim, top do top de prioridade. É a escola que está passando aperto para ser gerida. Tem o grupo 2, que são as escolas vulneráveis mais simples, ou seja, tem um nível socioeconômico baixo, mas elas são mais simples de serem geridas porque elas têm menos alunos, menos turnos. Tem o grupo 3, que são as escolas estáveis e complexas, ou seja, são escolas com alunos mais privilegiados, mas elas são mais complexas de serem geridas. E tem o paraíso, que são as escolas mais estáveis, né, que têm alunos mais socioeconomicamente privilegiadas e são simples de serem geridas. Isso é muito importante, gente. Eu vou até falar uma coisa aqui, que vários estudos, né, análises estatísticas científicas, comprovam que o nível socioeconômico dos estudantes é muito importante em relação ao seu desempenho acadêmico. Então, realmente, quanto maior o nível socioeconômico da família, maior é a chance do aluno ser bem-sucedido nos estudos. Claro que não é determinante de forma nenhuma, a gente sabe que tem pontos fora da curva e existem outras maneiras de garantir o sucesso no aprendizado, mas falando em termos de escala, que nem eu estou no governo, né? Quando você vai pegar a correlação entre o nível de aprendizado e o nível socioeconômico, existe uma correlação forte entre o nível socioeconômico dos estudantes e o sucesso acadêmico entre eles. Por isso que essa é uma variável muito importante. E aí, tenho 4 grupos. Quais são as escolas prioritárias? Eu indiquei que as escolas prioritárias deveriam ser essas, do grupo 1, que são as escolas vulneráveis e complexas, certo? Acho que todos concordamos que são as escolas que precisam de mais atenção. E aí eu coloquei na minha análise, gente, são essas escolas. Só que aí nem sempre a gente tem poder de decisão sobre tudo, e aí fui solicitada de
que as escolas vulneráveis, que as escolas prioritárias fossem todas as escolas complexas. Na época, né, lá na secretaria, a gente estava com essa diretriz de selecionar as escolas complexas para atender elas prioritariamente. Por que as escolas complexas? Porque elas são as escolas que têm mais pessoas impactadas, né? Se eu atinjo uma escola complexa, eu atinjo ali 200 pessoas. Se eu atinjo uma escola simples, eu atinjo 20 pessoas. Então, a gente estava com essa diretriz lá. E é importante, gente, essa flexibilidade do analista de dados, porque às vezes você vai enxergar qual é o melhor caminho para seguir, mas nem sempre vai estar de acordo com a diretriz da sua empresa ou da sua organização. Então é importante você ter essa flexibilidade também em relação à sua análise. E aí, o último passo, gente, que é um passo muito importante, que é um passo às vezes negligenciado pelas pessoas, é a apresentação. Você não basta você fazer uma análise complexa, um código gigante, se você não vai comunicar bem esses resultados. A gente sabe que as pessoas são muito, todos nós, né, seres humanos são muito ligados ao visual. Um visual, ele desperta a curiosidade, desperta a atenção das pessoas, então é muito importante a gente valorizar o nosso trabalho fazendo uma boa apresentação, né? Então, essa é a apresentação que eu fiz para poder mostrar a escolha dessas escolas prioritárias. Nela, gente, eu tentei ser o mais didática possível, porque nem todo mundo que vai ler sua análise é estatístico, né? Então, você tem que conseguir comunicar seus resultados de forma mais simples possível. E é por isso que eu dou a sugestão. Sempre que vocês forem fazer uma análise de dados, estatística, que mexe com programação, que mexe com esses detalhes, façam uma metodologia, que nem eu fiz, e façam também uma apresentação. E aí a metodologia fica com as pessoas mais técnicas e a apresentação vai para as pessoas que só precisam de entender o que foi feito. Então, aqui, eu expliquei, né, a metodologia que eu utilizei, vocês já me acompanharam nesse caminho, mas é basicamente definir a capacidade de atendimento prioritário, quantas escolas mais ou menos que a gente queria selecionar. Depois, eu peguei, né, as escolas que foram participantes do PROEB, que é uma avaliação de Minas Gerais, é uma avaliação de língua portuguesa e matemática, ela afere o aprendizado dos estudantes nesses dois componentes curriculares. Depois, eu peguei as escolas com alto nível de complexidade de gestão, como eu já tinha explicado para vocês, né? E aí, pegamos as escolas com maior nível de atraso escolar também. Eu coloquei outros indicadores na minha análise. Aquela análise dos clusters, ela foi a base para a definição das escolas prioritárias, né? Mas eu agreguei outros indicadores nessa análise também. Eu peguei, né, esses dois indicadores de distorção em idade série e aprendizado. No fim, gerei as escolas prioritárias. Estou mostrando aqui, né, as escolas complexas, que foram aquelas que eu obtive da análise de clusters. Como vocês podem ver, são essas que estão pintadas em laranja aqui. Essas são as escolas prioritárias. Essas são as escolas complexas, na verdade, né? E aí, com base nessas escolas complexas, eu peguei os indicadores dessas escolas complexas. Eu peguei o nível de aprendizado delas em português e matemática e peguei também a taxa de estudantes que estão atrasados no ano, né, escolar. Eu espero que um estudante tenha 16 anos, 16, 17 anos, quando ele estiver no terceiro ano do ensino médio. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os estudantes. Então, existem estudantes que têm, sei lá,
20 anos e estão no terceiro ano do ensino médio. Isso é uma distorção em idade séria. Ele está 3 anos, 4 anos atrasado ali nos seus estudos. Isso não é o desejável. Então, eu peguei as escolas fiz uma interseção, né, entre as escolas que tinham grande nível de atraso escolar e que tinham baixa proficiência em português e matemática. E aí gerou-se o número de 476 escolas prioritárias, que seriam aquelas escolas que a gente ia dar um atendimento maior para elas. E aí, o que significam essas escolas prioritárias, em números? São 476 escolas, 45 regionais, 302.500 estudantes e 9.800 turmas. Dá basicamente 16% da nossa rede de alunos. Então, por meio desse trabalho com as escolas prioritárias, a gente ia conseguir atingir 13% das nossas escolas e 16% dos nossos alunos. E essa ficou a distribuição final das escolas prioritárias, gente. Vocês veem que o critério que eu tinha utilizado não era geográfico, eu não utilizei nenhum indicador geográfico, mas, felizmente, acabou que a configuração das escolas prioritárias ficou bem espalhada pelo território de Minas. Então, isso foi uma coisa bem interessante para a atuação também, esse aspecto geográfico. É claro que se vocês virem aqui, ó, vocês vão ver que essa regiãozinha aqui, que é Belo Horizonte, concentra a maior parte. Belo Horizonte, região metropolitana, concentra a maior parte das escolas prioritárias. Justamente porque as escolas mais complexas, ou seja, as maiores escolas, geralmente estão na região metropolitana, né? Até por questões demográficas e tal. E aí, essa foi a análise, gente. Esse é o fim da análise. No final das contas, o meu papel, né, o papel da minha equipe, é direcionar a análise para tomada de decisão. E aí fica a critério, né, dos tomadores de decisão utilizarem ou não os critérios técnicos e objetivos que você estabeleceu. Já dou uma dica para quem trabalha no governo, né, que nem sempre as análises que você produz vão ser utilizadas, porque às vezes as análises que você produz vão mostrar resultados que lideranças ou que os seus gestores não vão concordar, por exemplo, né? E aí eles vão preferir tomar outros caminhos, o caminho da pessoalidade e de critérios não tão técnicos assim. Mas isso faz parte da nossa atuação e a gente precisa de aceitar isso, né? Não sofrer com essas coisas. E aí, compartilhando, chegando já no fim da minha apresentação, como promover mudanças, né? Como fazer mais políticas públicas baseadas em evidência, como essa que eu participei, né? Dentro do governo, que foi um privilégio, eu acho. Eu vejo como um privilégio ter participado disso. A gente lá, ano passado, eu e alguns amigos, a gente criou essa comunidade que chama GovRBH, que é uma comunidade de usuários de R no governo, e lá dentro tem várias informações, só que a gente nunca tinha se comunicado. Ah, pronto, agora vocês estão vendo a apresentação, né? Acho que estava travado. Vocês estão me ouvindo ainda? Isso, então sim, pode falar. Ah, beleza. E aí, ano passado, a gente iniciou essa comunidade de usuários de R no governo e a gente já viu que teve assim, muitas pessoas interessadas e que já usam o R assim, para gerar as políticas. Então, tinha gente da Fazenda, da Secretaria de Planejamento, da Saúde, da Educação, como eu. Então, a cultura de dados, né, ela já está disseminada. O que a gente precisa hoje é de fortalecer os esforços, né, de fortalecer as pessoas que já fazem essas transformações.
E aí, atualmente, a gente está com um grupo de WhatsApp. Então, se alguém for servidor público ou trabalhar no governo e quiser trocar experiência, pode me mandar mensagem ou e-mail que a gente inclui você lá no grupo. E é muito bacana esse movimento. Acabou que com a pandemia a gente não se encontrou mais, mas eu espero que a gente volte a fazer novos eventos. Essas são fotos do nosso primeiro evento, que foi muito legal. Também, um projeto, né, que eu comecei ano passado com alguns amigos é o Data Office, que ele tinha o objetivo de formar servidores públicos em ciência de dados e acelerar alguns projetos de análise de dados que as pessoas estavam tocando no governo. E aí a gente conseguiu fazer várias formações em R, especificamente para o governo. Essas fotos aqui são do treinamento de R que a gente fez ano passado. Essa é a minha equipe, inclusive. Elas estão de costas aqui na foto, mas elas são minha equipe. E esse ano também a gente tem continuado com a formação em R. Na minha equipe a gente tem monitoria de R toda sexta-feira. É sagrada, sagradíssima. Até o André da minha equipe que toca, ninguém faz nada sexta, todo mundo tem que parar tudo que está fazendo às 2 horas da tarde e ir para monitoria, sagradíssima. Isso é muito importante para poder qualificar as pessoas. Como nem todos os servidores públicos têm essa formação, a gente precisa de colocar, de oferecer esse treinamento, né, para a equipe, para que o nosso trabalho seja fortalecido. E não é perda de tempo, gente. Realmente, se alguém ainda não tem práticas de formação no trabalho, eu recomendo bastante. 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana que você dedica, já faz uma diferença, assim, gigante.